abraço, tudo bem, Romão? Muito boa tarde para todos vocês, colegas aí e ouvintes do mundo inteiro da Rádio Bandeirantes. Antes de mais nada, parabéns ao Corinthians pela contratação, o técnico Thiago lá do time do Atlético Paranaense, parabéns, uma renovação, sem dúvida alguma, mas ele precisa de jogador, porque como diz Roberto Zaidan, não se faz omelete sem ovos, porque não tem nem ovo choco, não tem lá em Itaquera. Não nasce pintinho de jeito nenhum. Mas foi uma ousadia dos dois. Agora, eu também, não sendo carreirista, mas eu também trocaria o bom Atlético Paranaense para o atual desastrado time do Corinthians. Porque o Corinthians é o Corinthians, entendeu? É o maior time do Brasil, é o mais importante do país, mais do que o Flamengo, está numa fase maravilhosa. Mas eu queria agora, en passant, eu queria cumprimentar Fábio Piperno, que nesta madrugada, uma madrugada dessa aí, porque fui abandonado por Cláudio Andorinha, ele me falava, Milton Neves, coisa mais linda do mundo, você fala em nome bonitos, o Bizarreta, não sei o quê. Nome bonito tinha o pessoal do Império Romano, Salazar, Cristóvão Colombo, tudo nome do Império Romano. Pai, você já trocou Capelinha por Andorinha. Você realmente agora você trocou Portugal do Salazar. Nero por Salazar. Então, porque o Piperno falou que os nomes do Império Romano eram lindos. Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Salazar, entendeu? Tá pirado esse Fábio Piperno. Aliás, o Fábio Piperno me contou uma Dilmada linda, né? Nós dois, né, Zaidan, que somos lá de Minas Gerais, que a Dilma anda rezando muito com medo da mancha negra do petróleo chegar em Minas Gerais. É meio difícil. Olha, Minas Gerais, minha terra, não tem mar, só o bem. Eu vou repetir. Minas Gerais, a minha terra, não tem mar, só o bem. Tá sobrando assunto hoje, né, negão? Não, eu tenho um assunto bom agora, porque é um tema para vocês. Porque desde os tempos de Walter Abrão, Geraldo José de Almeida, Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, o melhor Mauro com o qual eu trabalhei aí na Rádio Bandeirantes, o outro era muito ruim. Entendeu? E se ganhar de mim hoje, eu vou pedir recontagem de votos no é hoje? Por isso que você tá falando igual o Fidel Castro, né? Viu? E olha aqui, ó, eu estou avisando o pessoal do Comunique, eu sou trifinalista, se eu não ganhar 3, 2 ou pelo menos 1, eu vou pedir recontagem de votos. Claro. Entendeu? Vou pedir. Porque eu estou sabendo que esse Mauro é muito adepto a Evo Morales e Maduro. Mas falando sério, gente, desde aqueles tempos idos, desde minha tenra idade, que os cronistas esportivos do Brasil, todo mundo, eu não sei quem, eu gosto de perguntar sempre quem que inventou isso, quem que inventou aquilo. Um jornalista falou no passado, e até hoje muita gente repete, esse técnico aí parece time cacique, Apache, só sabe mandar a turma atacar. Só atacar de peito aberto com flecha contra a metralhadora, contra a espingarda do exército americano. Então não tem jeito, só ataca, só ataca, só ataca. Agora, os retranqueiros estão tudo em desgraça. Aqueles que jogam para trás, que não são Apaches. Agora, aqueles que atacam, tipo Apache, igualzinho o Sampaoli, igualzinho o Jorge Jesus, a turma está elogiando. Então a crônica esportiva é volúvel igualzinho o torcedor. O torcedor quer quebrar o estádio, quer xingar todo mundo, pichar o estádio, xingar, etc. Mas começa a ganhar, o técnico passa a ser o melhor do mundo, o presidente do time é o melhor do mundo e tal. Esses caras são muito volúveis. Então, Fábio Piperno, eu queria saber quem que inventou essa história de tática de índio, que eu conheço há muitos anos, e de vez em quando um colega mais moderno repete também, também, só pensa em atacar, tem que trazer o Milton Buzeto de novo lá do céu, que não sei o quê. Agora não, quem ataca, ataca a bola cheia. Quem fica retrancado ou semi-retrancado está realmente sendo crucificado, como foi o Carille. E para terminar, algo dito uma vez só permanece inédito, essa é da minha lavra que eu criei hoje. Minas Gerais não tem mar, minha terra não tem mar, só o bem. O senhor gostou dessa, Zaidan? Não. Não? Não. Você me persegue, Zaidan Mulinha. Eu prefiro aquela do VAR. Aquela foi boa, do VAR. né? Bivar. Do Bivar. Aquela foi boa, mas aquela eu peguei na internet também. Eu tava desconfiado. Porque a turma tá reclamando do VAR, imagina o PSL com Bivar. Um abraço para vocês. Sempre uma honra, Milton Neves. A honra é toda minha de falar num programa de tamanha audiência. A emoção é tão grande que me Tchau. faltam palavras. Valeu, Milton. Forte abraço. Tchau. Falta palavras, muda de profissão, né?
Muito bem, 1h em ponto, por hoje é Só só. lembrando que estaremos atentos aí ao resultado da reunião, né? O que vai acontecer depois dessa reunião que está marcada para começar às 2h30 lá em Assunção, no Paraguai. Um abraço. Reunião essa que definirá o destino da final da Libertadores. Muito obrigado, Cláudio Zaidan, Fábio Piperno, e já vejo aqui posicionado Caio Rocha e Felipe Garrafa para mais um RB News. Tudo bem, meus amigos? Salve, salve, Romão Laurito. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Caio Rocha, que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, pode esperar na próxima hora. Tem muita informação importante hoje. Há poucos minutos, há poucos instantes, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente até o Congresso entregar um pacote para incentivar, estimular a nossa economia aqui no país e diversos outros assuntos. 4 anos desde a tragédia de Mariana, do rompimento da barragem da Vale, diversos assuntos de interesse, claro, nacional, Romano. Então, perfeito, imperdível, você aqui fica muito bem informado com a RB News. Eu me despeço de vocês, mas não sem antes deixar meu singelo convite. Hoje tem o programinha da família brasileira, Resenha, Futebol e Humor, na Rádio Bandeirantes, para alegrar a sua volta para casa entre 7 e 8 horas da noite. Você já trabalhou o dia inteiro, você já estudou o dia inteiro, tá preso no trânsito, às vezes você tá no seu carro, tá no busão, tá no metrô, tá ouvindo no fone. Fica com a gente que você vai dar boas risadas e ainda de quebra fica muito bem informado em tudo que está acontecendo no mundo da boleiragem com Guilherme Palese, Vinícius Bueno, Cabeça Dimo, Edwards Mãos de Tesoura, Rudy Landucci, Gabizita e este humilde apresentador latino-americano que vos fala. Você sabe que eu não acompanho futebol, já falei isso várias vezes, não tenho nem time, mas eu ouço Resenha Futebol e Humor. Pô, aí sim, eu ouço, cara. Já tinha te dito isso alguma vez. É verdade. Pelo Cabeça Dimo, né? Deixo ali ligado como é que fala, o speaker lá em casa, vou fazendo outras coisas e vou ouvindo e vou... mas o que eu mais gosto é terça-feira, o Paulão Responde, com a vinheta do Era ali, ó, adoro, sou fã. E hoje tem. Hoje é dia, nosso oráculo tirará as dúvidas existenciais da nossa audiência. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 5 de novembro. Batata Mona Lisa especial o quilo, R$ 1,49. Ovos vermelhos a dúzia, R$ 2,98. Tomate rasteiro, 99 centavos o quilo. Coco verde a unidade ou cebola nacional o quilo, R$ 1,89. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,98. Acém bovino o quilo, R$ 12,98. Bife posta vermelho o quilo, R$ 18,89. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 5 de novembro de 2019. Será lançada nesta terça-feira, a partir das 6h30 da tarde, na Fundação Cultural, a programação do Novembro Negro, alusivo ao Dia da Consciência Negra aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A programação é organizada pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial em parceria com a Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade da Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Para a abertura programada para hoje estão previstas apresentações culturais como do coral Afro Ilê Baru e do coletivo de poetisa do Islã da Fronteira. No local também será aberta a exposição fotográfica Diáspora Negra Entre Fronteiras. Haverá também uma mesa de debates e o jornalista e editor Nelson Figueira vai falar ao público sobre o negro na mídia, invisibilidade e visibilizações. A programação completa das atividades do mês, que é alusivo ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, será divulgada pelos meios digitais de cada parceiro da ação. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao programa Papo Evolutivo.
Eu sou Andressa Lima. Eu sou Rosane Amadori. Eu sou Leonardo Rodrigues. E na técnica, o Davi. Estaremos juntos até às 14 horas, hoje para discutir o tema senso de imortalidade. Você se acha eterno? E aí, o que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Participe, argumente, pergunte, opine. Esse programa é transmitido pela rádio RCI Iguaçu e você 1320 AM, e você pode acompanhar também pelo aplicativo gratuito Sempre RCI ou pelo site semprerci.com.br e também pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é também possível acompanhar o vídeo, né, desse programa, lembrando que Iguaçu com 2 S, tá, gente? Ou também pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Hoje o tema senso de imortalidade. Você se acha eterno? Então aí, acompanhando a gente pelo Facebook, tem a Débora Pereira, o Anar, o Claudemir Sautier. Então entra aí, manda a sua pergunta, manda a sua opinião. Você se acha eterno? Você tem esse senso de imortalidade? O que você entende por esse senso? E eu acho que a primeira pergunta, acho que a gente pode ir por essa linha, né? Qual seria a abordagem da conscienciologia com relação ao senso de imortalidade? Como que a gente pode entender essa questão? Uma das bases da conscienciologia, né, do paradigma consciencial, ou a lente que a gente vai usar para ler as nossas vivências e o mundo, como a gente vai significar isso, é a questão das várias dimensões e que a gente chama de multidimensionalidade, e da multiexistencialidade, ou das várias vidas. Então, assim, pelo olhar da conscienciologia, nós somos eternos, né? Só que o intrafísico, onde a gente vive aqui agora, ele é uma mera cópia, eu diria mal feita até, do extrafísico, que é a vida real, verdadeira. Então, assim, no extrafísico, se a pessoa estiver bem, não tem doença, não tem sofrimento, não tem mal-estar, ela vai estar lúcida para o processo dela, ela vai entender melhor o cenário dela, ela vai entender por que cada evento acontece na vida dela, tudo tem sua razão de ser, tudo tem um aprendizado por trás. Então é o processo evolutivo, nós já somos imortais. Pois é, Andressa, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Ele é um assunto que, de fato, né, a gente remete a gente a uma série de coisas, senso de mortalidade, porque eu penso que boa parte dos humanos, de alguma forma ou de outra, tem isso dentro de si, seja por uma crença, não é? De boa parte dos humanos tem uma crença na imortalidade, ou seja, por uma vivência, né? E nós trabalhamos e buscamos aqui pela conscienciologia a vivência para poder, para que a pessoa, ela de fato, ela experimente, ela viva e não fique meramente conjecturando. Então, o senso de mortalidade, o que seria o senso de mortalidade? Eu vejo que, para início de conversa, é aquela percepção de que a pessoa, ela não é esse corpo físico, que ela vai além. Né? E mesmo as pessoas que têm uma crença específica numa situação ou noutra, né, que vai acontecer depois que ela perdeu o corpo físico, eu penso que tem nelas lá no fundo aquele senso de imortalidade. Mas o importante eu acho que a gente pode trazer e contribuir com as pessoas, como depurar esse senso de imortalidade. Como é que a gente faz para a gente não ficar meramente numa crença, acreditando em coisas que de fato a gente já acreditou por muito tempo, muitas pessoas acreditam, e o que a gente pode fazer para poder ter de uma forma mais real essa noção de que a gente não é mortal, pelo menos não é da forma como as pessoas entendem, né? Como a gente consegue viver pelo corpo físico e na dimensão física. Eu anotei aqui uma pensata, está até no léxico de ortopensatas, que é uma frase que eu achei interessante, né? Para a gente refletir um pouco. Homem, realidade mortal. Consciência, realidade imortal. O que vocês podem falar um pouquinho disso aí?
Você vê, o que a Rosane acabou de trazer, a questão do corpo físico, a gente não é o corpo físico, né? A gente estuda 4 veículos que a gente se manifesta. E o corpo físico é um deles e o mais rústico, né? A pessoa acho que pode comprovar isso, né? Se ela realmente, se o corpo físico é mortal e comprovar isso, que a consciência continua, através de projeções lúcidas, né? O que é uma projeção lúcida? É uma experiência fora do corpo, você vai sair do corpo. Tem um monte de técnica. Tem um livro gratuito que você pode baixar, que é um tratado, que chama Projeciologia. Você pode baixar ele gratuitamente. Entra no site da Editares, baixa ele. Tem mais de 1.400 páginas, você se divertir lá. Tem um monte de técnica para você aplicar a técnica e sair do corpo. E aí sim, você vai comprovar pela sua própria experiência, que eu acho que a Rosane trouxe um ponto importante. E lembrando que a Conscienciologia, ela tem como base o princípio da descrença, que é exatamente não acredite em nada, nem mesmo no que a gente está falando aqui, comprove por você mesmo que você é imortal. Acho que a ideia é essa. Eu queria provocar as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí. Eu penso que, de uma forma ou de outra, todo mundo tem uma opinião formada sobre isso, ou pelo menos tem uma percepção íntima. Qual é a sua percepção íntima a respeito desse assunto? Porque, a rigor, tem pessoas que já experimentaram, né, Léo? Tem pessoas que não experimentaram, tem pessoas que têm alguma coisa dentro de si que elas que indica, tem pessoas que acreditam. Então, qual seria a sua percepção a respeito desse senso de imortalidade? Não é? Que as pessoas deixassem o seu depoimento, ou a respeito do senso de imortalidade hoje que predomina na humanidade, né? Em cima de uma realidade que está posta, que já está muito bem estratificada, né? Depois que a gente morre, né? Ou perde o corpo, e que na verdade a gente sabe que não é. Mas existe uma grande parcela da humanidade que pensa nisso, que acredita nisso. O que você pensa a respeito? Deixa a sua declaração aí para a gente poder conjecturar com você. A Emília Penaz entrou, boa tarde, abração, Emília. A Rosana Priotto também. Então, manda aí suas perguntas, seus comentários, sua opinião aí a respeito desse tema. Professora Rosane, você estava comentando sobre isso, eu estava pensando justamente que muitas pessoas, algumas linhas religiosas, elas têm esse senso de imortalidade, mas ainda mais no contexto da crença, assim, né? Acredita porque é assim, né? Mas eu vejo também que esse senso de mortalidade, que no caso a alma continuaria na eternidade, assim, ela tem um conceito meio estagnado, ao meu ver. Que assim, a pessoa morre, perde o corpo físico e ficaria no extrafísico, mas estagnado, assim, esperando algum acontecimento ali final. Não tem um processo evolutivo nisso, não tem um processo de mudanças, de reciclagens, de melhorias, de interações, né? O que vocês... Então, Andressa, o que a gente respeita, eu particularmente respeito a crença, eu acho que cada um, né, escolhe, e a partir dessa escolha a gente provoca também, né, no sentido de que nós podemos ir além da crença. Para isso, o que é importante? A pessoa ela sai um pouco dessa fase do comodismo, porque a crença ela está em cima de uma situação muito cômoda para a pessoa. É algo que está posto, é algo que muitas vezes nos conforta, que atende, às vezes, uma demanda meio que imediata, daquela necessidade de você saber que não existe a finitude, que existe algo que vai te compensar por um sacrifício depois, não é? Mas, assim, a rigor, não é exatamente assim. E muito sofrimento que a gente tem nessa vida, ele é em vão. Né? Isso que é importante que as pessoas entendam. Então, a pessoa que ela acredita meramente que ela vai ter uma compensação por um sofrimento, e às vezes ela se submete a um sofrimento, e aquilo é cômodo, ou ela fica pensando que a justiça divina vai cair sobre a cabeça do outro e vai compensar todo o sofrimento que está sendo gerado. Não é exatamente assim. Existe sim uma lógica evolutiva, mas não é assim que ela funciona.
Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia levar as pessoas a pensarem, e quem confia ou acredita em algo que está posto e não questiona, é que tem muito sofrimento. E eu desafio todos que estão ouvindo. Provavelmente você que está ouvindo a gente já sofreu à toa. Eu já sofri à toa. Você já sofreu à toa? Sim, sim. Já, Sim. sofri então. Então, essa é a situação, essa é a questão. Quando você aumenta o entendimento, a lucidez, a percepção, você experimenta e você realmente vive, isso por si só te traz uma condição muito mais tranquila e íntima, né, de pacificação, que eu penso que esse talvez seja o fator motivador imediato para que as pessoas busquem entender. Então, o meu senso de mortalidade, como é que ele vai contribuir com isso? Eu entendendo que eu não morro e que existe um processo evolutivo que ele é muito complexo, mas ele é muito justinho, muito certinho. Isso, primeiro, que vai me ajudar a entrar um pouco mais no prumo, né? Dentro de uma condição, de uma realidade, de uma manifestação mais madura. E segundo, que vai me ajudar a diminuir uma série de sofrimentos, né, de bobagens que às vezes a gente carrega dentro do processo emocional. Sim, é verdade. Eu acho que tenho certeza que a gente está num processo evolutivo, né? E a gente veio aqui se melhorar, a gente veio aqui viver com bem-estar íntimo, só que isso exige um esforço. E exige que a gente assuma as responsabilidades por tudo que acontece na nossa vida. E eu vejo o processo da religião como processo de submissão, né? Para mim, religião é submissão. Então, você está submisso ao outro, aceita o que o outro diz como uma verdade, assume aquelas crenças como verdadeira, e o mais sério é que muitas vezes a gente sofre em cima de crenças que são falsas, né? Que incutiram na nossa cabeça. Então, eu vejo que é importante a gente questionar tudo, assumir as responsabilidades e se lembrar do seguinte: tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. Se é causa e efeito. Se tem um efeito acontecendo com você hoje, tem uma causa. Se você não sabe, ok, em algum momento você vai acessar, depois que passar dessa para melhor, porque a vida continua, né? Então você, com outro corpo mais lúcido, vai entender os detalhes do seu processo. E às vezes você vai ver que o sofrimento, na verdade, como a Rosane estava falando, a gente sofre porque a gente compreende pouco. A gente sofre porque a gente não dá um significado maduro para os cenários. A gente sofre porque a gente não tem maturidade evolutiva. Está faltando inteligência evolutiva, porque a gente pensa como se fosse uma vida só. E uma vida é muito pouco para um processo evolutivo. Né? Uma vida intrafísica não é nada. Muito mais dinâmico. Então a gente precisa de muitas vidas, né? E a gente assume vários veículos, vários corpos físicos. Ou seja, somos imortais. Muito legal. Então, eu acho que, de síntese aí desse primeiro bloco, a gente pode pensar aí que essa questão que a gente não veio nessa vida para sofrer, a gente veio para evoluir, compreender melhor, ter mais maturidade, né? Então a gente fica o convite aí, faz o convite para os nossos ouvintes aí mandarem suas opiniões, suas perguntas, e a gente volta daqui a pouco com mais um bloco do programa Papo Evolutivo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h17. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, para você que está ligando seu rádio agora ou acessando o Facebook, estamos no Papo Evolutivo até às 14 horas. Hoje conversando sobre o tema senso de mortalidade. Você se acha imortal?
Então, participe, mande sua pergunta, dê a sua opinião. A vida depois da vida, você se acha eterno? O fim do corpo é o fim de tudo? Então, vamos lá. Hoje aqui na bancada, o Leonardo e a Rosane. Então, a gente estava comentando aqui sobre a questão de como que a gente pode adquirir esse senso de imortalidade, assim, como que, na prática, vivenciar isso. Lógico que sem morrer, tá, gente? Assim, continuando com esse corpo, né? Como é que a gente pode desenvolver isso? A gente pode morrer de mentirinha. Quer falar? Pode falar. Então, eu penso que uma das formas de comprovar isso, como eu falei no bloco anterior, eu acho que o mais fácil é a gente sair do corpo. Ou desenvolver o parapsiquismo, né? Sair do corpo tem uma projeção consciente, o pessoal chama, né, viagem astral, ou experiência fora do corpo, ou desenvolver o parapsiquismo, porque se você desenvolve o parapsiquismo, você vai acessar outras realidades, né? Vai estar a realidade diretamente, você está acordadinho lá, e você acessa uma consciência que já morreu a princípio, ou seja, que só perdeu o corpo físico, ela continua viva, né? E você pode trocar, você pode conversar com ela e ir desdramatizando para você essa realidade. Você vai naturalmente desenvolver esse senso. A vida continua, né? Então, acho que são duas ferramentas assim que eu acho bem importantes para a gente ter essa certeza. Imagina a gente tendo certeza, a partir da nossa experiência pessoal, que a gente continua. Será que a gente vai evitar algumas coisas? Será que a gente, comprovando que a gente volta aqui para uma outra vida, a gente evitaria algumas ações? A gente evitaria ações, vamos dizer assim, evitaria ser anticosmoético, ou seja, ser antiético dentro do processo evolutivo? Acho que a gente mudaria muita coisa, né? A gente procuraria talvez limpar o nosso passadão, talvez a gente lembrasse de alguma coisa do passado também, a gente pode comprovar, através de retrocognição ou outra forma, que você viveu e que você continua vivendo várias vidas. Então, assim, a vida continua, você com outro corpo. Eu ia comentar também que essa questão da projeção, ela ajuda muito nesse sentido, nessa aquisição desse senso de imortalidade, a superar o medo da morte, né? Que é um dos maiores medos. A gente já teve um programa aqui sobre medos, né? É verdade. É um dos maiores medos da humanidade, é o medo da morte. Então, a projeção, ela ajuda a superar isso, a adquirir esse senso de imortalidade, que a consciência não é só esse corpo físico, né? Sim. Não somos um corpo, estamos em um corpo, né? Verdade. E eu penso que eu acho que completando o Léo trouxe uma questão que eu acho que é fundamental, que no que pode ajudar a gente nesse momento saber que nós não morremos efetivamente, não é? Então talvez essa percepção, esse entendimento de que pela lei da causa e consequência, não é? Nada é definido, nada é definitivo, nada é tão certinho que não possa ser mudado. Mas a lei da causa e consequência, ela funciona. Então, tudo, o momento, ele é uma consequência e uma causa, né, ao mesmo tempo. Então, a pessoa que ela tiver essa certeza de que ela volta de alguma forma, e que de alguma forma um dia ela vai assumir talvez uma outra identidade, uma outra circunstância, eu penso que isso vai ajudar a pessoa a agir com um pouco mais de maturidade. Nós temos hoje um contexto que ele é muito voltado para o agora, para o imediatismo, não é? Então as pessoas elas agem muito em função disso, do hedonismo, do prazer, do quem pode mais chora menos, e talvez se a pessoa ela tiver essa consciência de que isso é uma causa para um efeito que vai mais dia, menos dia, mais vida, menos vida, um dia vai bater na porta dela, e isso não seja uma crença, que isso seja um entendimento, Sim. uma compreensão, eu penso que isso vai ajudar a elevar a maturidade das pessoas. E se um grupo X de pessoas conseguir ter essa maturidade, a gente já vai conseguir elevar a maturidade da média das pessoas que vivem nesse planeta. É verdade. Eu imagino que a corrupção ia diminuir bastante, porque imagina, você suja bastante, se corrompendo, né? Se corrompendo e prejudicando a sociedade, e isso tem uma consequência, você vai ter que limpar tudo, vírgula por vírgula. Qual será a forma da pessoa acordar para um processo de um erro tão grande, tão crasso como ser corrupto, vamos dizer assim, desviar dinheiro e prejudicar a sociedade de N formas? Então, existe um ônus aí que a pessoa está, vamos dizer assim, a conta dela vai ficando vermelha, né? Vai ficando vermelha, em alguma momento ela tem que limpar exatamente
ajudando e desfazendo o que ela fez. Então, acho que isso tudo poderia mudar muito, né? Se a gente conseguisse entender ou se a pessoa tivesse noção desse senso de mortalidade, né? E eu acho que uma outra circunstância bacana da gente falar é que tem muitas pessoas que, às vezes, elas, de uma forma ou de outra, elas têm acesso a alguns processos, alguns sinais que podem dar para ela o indicativo disso. Então, a gente fala muito no estudo do parapsiquismo, né? Ou aquela percepção que ela está além dos 5 sentidos físicos. A gente pode pensar e pressupor que por um viés, por outro, em um nível ou outro, todos nós temos pelo menos uma nesga, né, de uma percepção mais avançada, né? Seja visual, seja através de pensamento, de insights, de visão, enfim. Se a gente conseguir se abrir um pouco para isso, abrir a nossa cabeça, abrir espaço mental para que novas ideias, que a gente consiga ter acesso, que a gente consiga implementar novas ideias, eu penso que isso também vai ajudar a pessoa a buscar caminho, a buscar informação, a ter vivência, a ter mais projeção, né, Leonardo? Eu acho que a gente questiona pouco, porque, por exemplo, a gente às vezes tem uma sensação que conhece a pessoa e aquela pessoa é conhecida sua, você tem uma afinidade imediata, você acabou de conhecer a pessoa. É por acaso? E tem o oposto, né? Que tem a pessoa que é um desafeto imediato, vamos dizer assim. Então, dentro de casa, na família tem isso. Tem uma origem isso aí, não nasceu ali de graça, entendeu? Claro que se a pessoa acredita que a vida começou no nascimento, ela está com uma questão importante, ela vai estar limitada no processo evolutivo dela. Né? A reflexão vai ser comprometida. Exato, mas talvez assim, pegar esses pequenos elementos para ajudar Somar, nessa reflexão. Exatamente. Né? Para fazer desses elementos um indicativo e pelo menos traçar hipóteses. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se abrir para pensar, não, beleza, me ensinaram isso, a minha religião diz isso, etc., mas será que é isso mesmo? Quem me garante? Eu tenho muitos amigos no processo religioso, todo mundo tem, né? De N linhas. E existe a gente quer ajudar assim, mas às vezes eles não querem, a gente respeita esse cenário. Não tem o que fazer, às vezes a gente vai esperar uma situação acontecer, mas estar aberto a coisas novas talvez seja um ponto importante no processo evolutivo. Se a gente está sempre fechado e sempre repetindo a mesma coisa e sofrendo, tem alguma coisa errada, né? Se tem sofrimento, não tem compreensão. Então tem algo que a gente precisa, vamos dizer assim, alargar na nossa forma de raciocinar, na nossa forma de discernir. E eu acho que isso tudo vai construindo esse senso de imortalidade aos pouquinhos, né? Tem uma pensata aqui que eu pesquei, que eu achei bem, que tem muito a ver isso com o que vocês estão trazendo, né? Também é do léxico. Você é imortal igual ao tempo. Com uma vantagem, porém. Você tem a inteligência a fim de aproveitá-lo. Então, acho que vai bem nessa linha, essa parte de compreensão, de maturidade. Como vou tirar um melhor proveito para o processo evolutivo? Sim. Eu acho que vai bem nessa linha mesmo, né? Perfeito. Eu também acho que a gente tem que refletir muito. E eu, infelizmente, acho que a gente, de uma forma geral, nós refletimos muito pouco. E até para as questões do dia a dia, né? A gente se desequilibra com muita facilidade, a gente se incomoda com muita facilidade, a gente não leva isso para reflexão. Então a gente fica vivendo a vida e vai passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente está com as mesmas questões, os mesmos problemas. Então, o que a gente está fazendo não está funcionando, né? A vida está mostrando isso. A gente tem que testar coisas novas. E nesse teste de coisas novas, a gente pode descobrir um monte de questão interessante e mudar a vida inteira. É interessante. Lembrando que a gente estava falando aqui um pouco sobre essa questão da superação do medo da morte, da dessoma. Lembrando que na semana passada, né, tiveram alguns eventos na Conscienciologia relacionados a essa data, inclusive do Dia de Finados. Então, foram tidos alguns eventos com relação a isso, o nosso ouvinte pode procurar também. E lembrando que nessa semana nós vamos ter aí nos centros educacionais do IPC uma palestra que é sobre experiência de quase morte, uma abordagem conscienciológica. Então, vocês querem comentar um pouquinho sobre a EQM? É interessante, a gente fala de projeção, de saída do corpo, saída voluntária, e o interessante da EQM é que ela é uma circunstância involuntária. É involuntária e é comprovada pela medicina tradicional, não é? Que é o fato da pessoa, dos sentidos físicos dela, ficarem suspensos por um período. Então, ela é uma condição onde ela
é dada clinicamente como morta e depois ela volta. E muitas vezes nesse retorno ela volta com uma experiência muito rica, se a interpretação e o abertismo dela der possibilidade para aproveitar essa riqueza, né? Porque a tradução, a forma como a gente traduz essa experiência é muito particular de cada um. Mas é muito comum, a gente tem muitos estudiosos aí que têm trabalhos científicos demonstrando o fato das vivências, não é? A comprovação de vivências, de que as pessoas realmente estiveram fora do seu corpo, estiveram pensando com toda a sua maturidade, com todo o seu equilíbrio, lucidez, acompanhando situações, processos que estavam acontecendo no seu entorno, depois elas retornaram para o corpo e aí fizeram esse relato. Então essa é uma vivência, é uma ocorrência que pode dar, pelo menos para as pessoas que não acreditam, não se abrem para uma perspectiva diferente, de que pode existir sim uma condição diferente, de que pode existir sim uma condição onde a gente seja muito mais do que o corpo e que quando a gente deixa esse corpo, a gente não vira anjo, não vira santo, não vira demônio, não vira nada disso. A gente se mantém exatamente como a gente é, com a diferença de ter um pouco mais de lucidez e entendimento das coisas. É verdade. A experiência de quase morte, ela é uma oportunidade. Claro que não é saudável, a pessoa que está passando por isso deu algum mole, vamos dizer assim, evolutivo, e aquele cenário se apresentou para ela amadurecer. Não é punição, é amadurecimento. E ela tem a oportunidade ali de refletir. Existem muitos livros, até de vários cientistas que passaram, filmes, mostrando essa questão da experiência de quase morte, e isso é uma oportunidade da pessoa mapear que a vida continua. E os relatos são muito próximos, né? Tem pesquisadores que eles veem os relatos de pessoas que não se conhecem, passaram pela experiência, e os relatos são bem parecidos, muitos relatos parecidos, mostrando que a vida continua. Então, quem passou é aquela história, né? Quem tem a experiência comprovou para si se é verdade ou não. Acho que as pessoas têm que buscar, não precisa buscar um EQM, né? Que vai doer um pouco, não é legal. Mas é bom buscar lá a sair do corpo lucidamente, desenvolver o parapsiquismo, que ela mesma vai comprovar sem sofrimento de um. A gente não precisa sofrer, né? Com certeza. Para evoluir. É interessante que muitas pessoas que passam por essa experiência, elas respectivo, mudam completamente a forma que elas estavam lidando a vida, que é uma experiência realmente impactante. Mas a projeção também não precisa chegar nesse nível aí de uma EQM. Pessoal, a Marise Barros está mandando parabéns pelo programa, a Fernanda Longhi também. Temos aqui uma pergunta da Rosana Priotro sobre dessoma, e a gente vai continuar falando sobre EQM também aí no próximo bloco. Rapidinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset.
Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, estamos de volta no programa Papo Evolutivo até às 14 horas. Hoje conversando sobre o tema senso de imortalidade. Você se acha eterno? Então, antes de passar aqui para os nossos comentaristas aqui hoje, falando sobre esse tema, a gente vai falar dos dias. Hoje, afinal, dia 5 de novembro, é dia de quê? Então, hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa, que no Brasil, esse dia foi criado a partir de um decreto de lei em 2006, estipulando a celebração do dia 5 de novembro. E a escolha dessa data é homenagem ao escritor e político Rui Barbosa, que nasceu nesse dia e é considerado um grande estudioso da língua portuguesa. Também é dia da cultura e da ciência, também em homenagem ao Rui Barbosa, e também é dia do técnico agrícola, então parabéns aí vocês, técnicos agrícolas. É interessante aí que a língua portuguesa, ela está em constante evolução também, né? É verdade. Tá tudo em evolução, né? E quem não vai evoluindo vai regredindo nesse processo, vai ficando estagnada nesse processo. A gente tem uma pergunta aqui da Rosana Priotto, que é assim, ó, a dessoma biológica, dessoma é desativação desse corpo físico, a consciência extrafísica, quando ela dessoma, quando ela desativa esse corpo físico, ela passa para a baratrosfera sempre. Então, acho que é importante, vamos pontuar duas coisas. Primeiro, esclarecer esse conceito da baratrosfera, e aí depois a gente, a opinião de cada um sobre esse tema, essa pergunta. Rosana, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem legal. A baratrosfera, o que é baratrosfera? A baratrosfera, se eu for explicar assim bem objetivamente, são os infernões extrafísicos, né? São os umbrais, vamos dizer assim. E só que é bem mais, vamos dizer assim, amplo, né? Pensa o seguinte, existe baratrosfera, eu diria assim, ó, grau 1, grau 2, grau 3 de sofrimento, né? De desequilíbrio, de patologia. E as pessoas, a gente morre, a gente dessoma, descarta o soma, o corpo físico, e a gente pode ter uma viagem direto para uma comunidade avançada extrafísica, né, que a gente chama de comunex. Isso vai depender do quê? Vai depender das ações que a gente teve, vai depender das reciclagens que a gente fez, vai depender das reconciliações que a gente fez, vai depender se a gente foi completista, ou seja, se a gente cumpriu toda a nossa programação existencial, a nossa programação de vida, que a gente fez antes de renascer nessa vida. Então, isso é importante. Infelizmente, a maioria das pessoas passam pelo processo da baratrosfera e, infelizmente, vivem anos e anos na baratrosfera, nesses locais bem desequilibrados no extrafísico, sim. Mas por quê? Por causa de apego excessivo, exatamente porque não tem um senso de imortalidade. Às vezes a pessoa se apega à vida e acha que vai dormir o sono eterno, e ela fica dormindo no extrafísico. Isso são locais desequilibrados. Às vezes os amparadores tentam, consciências mais maduras, ajudar essas consciências a acordar. Mas assim, a conexões com vícios, exatamente, com drogas, qualquer tipo de vício, seja ele físico, né, as drogas, álcool e tudo mais, seja ele emocional, né, você está muito apegado a alguém, você está muito apegado ao dinheiro, então você está muito apegado ao carro, né? Teve uma vez que eu li uma reportagem que o rapaz, ele gostava tanto do carro, que ele fez lá o túmulo dele e era tão grande que dava o carro dentro, ele era para ser enterrado dentro do carro. Então assim, esse não tem senso de mortalidade, porque se ele tivesse senso de mortalidade, eu não ia fazer isso. Então, eu acho que... Ainda bem que ele não deixou o carro para ninguém, né? Ia ficar assombrando o carro e a pessoa. Com esse apego todo, né? Por favor. Então, baratrosfera, né? Baratrosfera é um ambiente extrafísico pesado. Então, eu responderia aí para a Rosana, agradecendo a pergunta, que assim, estamos fazendo um esforço para que se passemos pela baratrosfera, que seja de passagem e que seja para ajudar, não é? Aos que lá ficaram. Então, esse é o propósito. Mas as conexões que a gente faz, muitas vezes a gente pensa assim, quando eu dessomar, eu vou para a baratrosfera. Muitas vezes, na nossa vida cotidiana, a gente vive conectado com a baratrosfera. A gente vive na baratrosfera. Vive os ambientes, né, com os quais a gente se conecta, a gente pode sim estabelecer uma condição mais saudável, mas muitas vezes a gente se deixa levar, né, pelos processos conscienciais mais pesados, pelos processos energéticos mais pesados, e a gente acaba se mantendo naquele padrão, reproduzindo um padrão
padrão que é da baratrosfera, então nem precisa a gente passar lá, é ela quem passa aqui, na verdade. Verdade. É a gente que faz A gente que conexão. traz, às vezes, a gente né? que traz a baratrosfera. Tá? Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, acho que o Léo respondeu já bem didaticamente, não necessariamente, vai depender muito da forma como a gente conduzir, né? Então, se a gente pensar, todos nós temos ainda alguns aspectos muito primários, muito primitivos dentro da nossa manifestação, tá? Se a gente fizer um esforço em vida para poder superar, se conectando com coisas mais positivas, se a gente conseguir sair do nosso egão e pensar um pouquinho, se estruturar pessoalmente e poder pensar e olhar para o outro, em ajudar o outro dentro da nossa possibilidade, a gente já vai estar caminhando, né, em uma direção contrária à baratrosfera. Vai depender muito de quais os resultados que a gente vai conseguir ao longo da vida, tá? Mas dentro do processo de imortalidade, que é o tema que a gente debate hoje, a baratrosfera, se não está, já esteve no nosso caminho, né? Então, o importante é que a gente consiga discernir e consiga cortar as conexões que nós ainda fazemos, né, com esse tipo de ambiente que existe, tanto no processo extrafísico quanto intrafísico aqui na nossa realidade. E para ficar bem próximo a ideia assim, da baratrosfera na gente, assim, uma pessoa que está sempre deprimida, uma pessoa que está sempre desqualificando, está sempre com raiva, está sempre mal-humorada, sempre, e ela está na baratrosfera. Quando a gente visita esses momentos, a gente está na baratrosfera. Então, a gente tem que começar a trabalhar, que aí o que a Rosane está falando é importante, a fazer muita reciclagem. Talvez a melhor ferramenta para a gente evoluir, para a gente acelerar esse processo e a gente garantir, vamos dizer assim, não passar pela baratrosfera é ajudar os outros, né? A interassistência. Porque quando você faz assistência e você recebe assistência, eu não estou falando de qualquer assistência, eu não estou falando de consolação, eu estou falando de esclarecimento, é você dar informação para o outro ser autônomo, para ele entender sobre esse processo energético que a gente vive, para ele entender sobre o processo projetivo, para ele saber que ele está aqui num processo de amadurecimento e que depende só dele. A gente não pode culpar ninguém nesse cenário evolutivo, só depende da gente conseguir essa passagem, né, em alto nível quando a gente dessomar. Talvez a melhor forma de dessomar, independente do cenário em si, seja sendo completista, ou seja, a gente realizou tudo a que a gente se propôs, quem sabe até fazendo um pouquinho mais. O completista, eu ousaria dizer com muita tranquilidade que ele não passa distante da baratrosfera. Ele até vai lá na baratrosfera depois só para ajudar quem está lá. Tá, e aí eu acho que, né, se a gente puder complementar, claro. E também, por último, acho bem pertinente o que foi trazido pelo Léo, e aí você trouxe uma situação que é bacana de a gente abordar, Léo, que é a questão da energia, né? Então a pessoa às vezes ajuda ao outro, e às vezes essa ajuda, ela não necessariamente ela pressupõe uma ação específica, uma ação física específica. Verdade. Então, se a gente conseguir se manter saudável e contribuir energeticamente de forma saudável, a gente já vai estar ajudando muito nesse sentido, ajudando a nós e ajudando aos ambientes, outras pessoas, a cortar essas conexões, né, energeticamente falando. E a projeção ajuda, não é, Leonardo? Com certeza. Então, eu quero saber se eu vou passar na baratrosfera, nem precisa você esperar você dessomar ou descartar o corpo. Se você tiver uma projeção lúcida e lá o ambiente não tiver muito legal, você não se sentir bem, analisa, verifica, faça as suas conjecturas, trace suas hipóteses e veja o que é possível melhorar. Ou se o ambiente está muito ruim, mas você se sente muito bem lá, talvez você tenha que mudar alguns valores, tem que avaliar as situações, né? Também tem isso, né? Às vezes a pessoa tem prazer de estar na baratrosfera. Exatamente. Só comentando aqui, o Guilherme Pio, ele entrou e agradeceu aí muito aprendizado. O Milton Aguilar também entrou, abração, gente. Mande sua pergunta, dê sua opinião. Você se acha imortal? Você tem esse senso de imortal? O que você entende por esse senso de imortalidade? Grande abraço, Guilherme. A gente estava falando no último bloco sobre EQM, né, experiência de quase morte.
E a ciência ela tem estudado isso, que é uma questão bem instigante, que acontece muitas vezes nos hospitais, nas unidades de terminais, nas operações, nas salas de cirurgias, tem muitos relatos disso, né? Então, algumas universidades têm até estudado a questão da ciência, e a gente já comentou esse senso de imortalidade, agora falando um pouco da ciência convencional, que tem um aspecto materialista, né? A vida, pela ciência convencional, a vida acaba junto com a desativação desse corpo físico. E aí, assim, tem uns aspectos, como é que a imortalidade é vista pela ciência? Ela é vista assim, exatamente como você falou, né? A pessoa morre, o corpo físico está ali, a consciência está associada ao corpo físico, e quando esse corpo morre, a consciência acaba ali. Para mim, isso não é muito lógico, porque imagina, você faz um esforço de rachar para aprender um monte de coisa, tem toda uma lucidez, um monte de inteligência que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, e de repente acabou tudo. É meio estranho, fica meio... Para mim, não tem muita lógica isso. Então, a vida, para mim, continua, eu tenho minhas experiências projetivas, tenho minha comprovação, minha experiência pessoal. Eu acho que a ciência, ela, vamos dizer assim, sofre com essa ideia, né, essa crença que eles têm, e eles geram isso uma questão na sociedade. Você vê, a ciência, eu estava lendo, a ciência, existe uma previsão, né, uma hipótese dos cientistas, de alguns cientistas, que até 2050 as pessoas serão imortais, ou seja, a pessoa vai conseguir preservar o corpo. Como? Você vai ter órgãos lá que você vai trocar seu órgão, né, então você vai repor esses órgãos, você vai estar ali, vamos dizer assim, não funciona mais, você troca. Ok, é uma possibilidade da pessoa viver mais tempo. Eu acho que as pessoas vão viver cada vez mais tempo. Mas alguns falam que vai poder transferir a consciência, né, o cérebro, para um corpo de ciborgue, né, para um corpo, um avatar, como a Andressa falou antes. A gente estava conversando aqui no intervalo. Então, assim, existem N situações. Existe até a hipótese que a consciência vai ser colocada no mundo virtual, né, vai para a nuvem. Então, assim, tem de tudo, né, nesse meio, assim. Talvez é provável que a gente vai viver mais tempo? Imortalidade no intrafísico eu acho meio difícil, né? Talvez se prolongue bastante, 150 anos, 200 anos, eu acredito que isso é possível. Mas o extrafísico é tão melhor, porque assim, ó, você vai daqui para Paris em segundos, se você estiver fora do corpo. Mas você vê a limitação, né, Léo? Tudo isso que você está falando é uma imortalidade ainda a partir de um processo biológico. Sim. Não, é uma imortalidade manter o corpo. E aí você fala assim, a consciência ir para a nuvem. Minha gente, a gente já vai para o extrafísico. Pode ir toda noite. A gente pode vai, toda noite, a gente deixa o corpo físico, pode ir para a baratosfera, né? Mas pode, né? E tem vários outros ambientes que é uma condição onde a gente também tem os aprendizados, onde a gente pode reperspectivar o nosso processo e a gente volta, enfim. Assim, eu penso que a gente está avançando, né, Léo? A passos lentos, nós estamos avançando, existem ramos da ciência convencional que já estão se abrindo para pesquisar. É muito interessante que muitos desses médicos que estudam esse fenômeno da EQM, muitos deles já estão se abrindo para a possibilidade, porque é tanto relato, tanta comprovação ali, que eles já estão mudando a opinião dele, né? E mais cedo ou mais tarde a pessoa vai, vamos dizer assim, vai ser autocomprovante, né, o processo evolutivo e a questão da imortalidade, porque ela vai dessomar, descartar o soma, né, vai deixar o corpo físico aqui, ela vai ver que ela continua. Então isso já é uma autocomprovação. Não tem, assim, a gente pode discutir um monte aqui, mas a pessoa morreu, ela vai ver que ela continua, que ela está no extrafísico, em outra dimensão, e é o que vocês dois falaram, que isso é bem importante. Não precisa esperar nem morrer para isso, né? A pessoa pode aplicar a técnica, a gente está falando da conscienciologia, que é uma ciência, você vai aplicar técnicas e você mesmo vai ter sua experiência fora do corpo. E você vai comprovar por você mesmo se aquilo é uma realidade ou não. Acho que isso tudo é muito mais sério do que essa questão da ciência materialista ali, que está vinculada 100% ao corpo físico, que é perene, que acaba ali, logo ali na frente, né? Exatamente. Eu acho que a vivência fora do corpo, ela é acachapante, né? Ela traz para a pessoa essa verdade, essa realidade. O que a gente está tentando fazer aqui é ajudar as pessoas a questionar, ajudar as pessoas a refletir e abrir espaço, aquelas que não abrem, aquelas que abrir mais espaço ainda e valorizar mais, né? Todos os processos da sua vida que podem remeter a essa questão da imortalidade. Isso é muito sério e não é para a gente viver numa crença, e sim para a gente fazer um aproveitamento melhor da vida como ela é hoje.
Muito legal. A Rosana Priotto agradeceu aí pelo esclarecimento da pergunta. A Nilza Gladys entrou e a gente tem uma pergunta da Marise Barros, mas eu vou deixar para a gente responder no próximo e último bloco, ok? Então é rapidinho, a gente volta logo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h48. Água gera energia, abriga os peixes, água mata a sede. Água só não pode ficar parada. Já são mais de 600 casos de dengue confirmados no Paraná, alguns até da forma mais grave da doença. Saúde de qualidade é um objetivo do desenvolvimento sustentável. E você pode ajudar eliminando focos de água parada. Não deixe este compromisso para depois. Uma campanha Governo do Paraná e Secretaria de Saúde. Apoio Copel, Pura Energia. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Olá, estamos de volta ao programa Papo Evolutivo, hoje até as 2 horas, conversando sobre senso de mortalidade. Você se acha eterno? Então aí a gente tem uma pergunta da Marise Barros. A Nilza Gladys está parabenizando pelo tema. Obrigada, Nilza, abração para você. E a Marise pergunta, deixar um legado como a escrita de um livro pode ser uma boa maneira de se imortalizar? Eu acho que é uma excelente maneira de se imortalizar aqui no intrafísico, né? Que a gente é imortal. Então, assim, como o André estava brincando aqui antes, né? Dependendo do livro, dependendo do que a pessoa escreveu, né? Mas, assim, no sentido de um legado para a humanidade, ou no sentido de ajudar as pessoas a amadurecer, ou você contar a sua experiência, como você superou alguma dificuldade, que dicas você dá para a pessoa, que técnicas você dá para a pessoa não precisar sofrer para aprender. Então, assim, o livro ele é super rico. E aí entra na questão da interassistência, né? Só o fato de você escrever o livro, você já fez sua autoassistência ali e você vai continuar recebendo, porque as pessoas vão ler aquele livro, vão pensar, vão refletir. Às vezes, no extrafísico, você vai ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre o que você escreveu quando a pessoa estiver lendo. Então, assim, eu acho que é uma excelente forma de se imortalizar aqui no intrafísico para ajudar as pessoas. É interessante que nesse sentido, eu estou aqui pensando, até uma imortalizar no intrafísico, até para você mesmo. Porque já que o senso de imortalidade, a consciência não morre, é só o corpo físico que ela perde e vai numa sequência de séries de renascimentos, então pode ser que numa outra existência você consiga pegar até aquele livro que você escreveu. É verdade. E continua o trabalho de onde você parou, né? Então a gente não precisa reinventar a roda toda vez, continua o trabalho. É o que a gente chama na conscienciologia de auto-revezamento, né? Você mesmo já ajuda o livro, vai ajudar um monte de gente e você vai se ajudar ali na frente também. Obrigada, Marise. Obrigada, grande abraço pela pergunta. Eu fiquei refletindo aqui, até porque ela também colocou, tô vendo aqui, tá, no Facebook, ela colocou imortalizar entre aspas, né? E de fato, assim, eu acho que depende muito do contexto do imortalizar, né? Eu acho que o Leonardo falou do aspecto positivo e a gente trabalha, assim, é uma ferramenta, a gente entende como uma ferramenta que pode nos ajudar muito dentro do processo evolutivo. Mas, e aí eu penso que se a pessoa, vamos pensar uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa que tem não tem talvez esse entendimento que a gente tenha, e ela consiga ter uma experiência que dê para ela o sentido da imortalidade, talvez mude a escrita dela, né? Então tem muitas pessoas que às vezes deixam um livro para se imortalizar dentro de um processo mais egóico, dentro de um processo, né, da pessoa delas de ter uma lembrança, que as pessoas têm uma lembrança dela que muitas vezes não é nem positiva, né? Agora, se ela souber que ela vai voltar para colher os frutos disso tudo, não é? Talvez esse entendimento do imortalizar dela mude, porque muitas pessoas entendem esse imortalizar no sentido, eu vou embora, vou para um céu, vou para um inferno, vou para não sei de onde, vou pegar as minhas 1000 virgens no paraíso, não é? E aí eu vou deixar um livro aqui para que ninguém esqueça o quão importante eu fui.
não é? E de verdade não, ela vai lá e ela vai voltar e ela vai colher os frutos e os resultados aqui mesmo desse livro, né? Isso é interessante a gente pensar. Então, a pessoa que ela vive a experiência e que ela desfaz essas crenças e esses credos, eu acho que ela pode mudar, sim, o rumo evolutivo dela, deixando um livro mais construtivo, e acho que é isso que a gente verdade. busca, E assim, ó, agregando um pouquinho mais, assim, independente do livro, nossas ações imortalizam. Dependendo do que você fizer, às vezes você marcou tanta gente, positivamente ou negativamente, que você vai ficar estigmatizado naquele cenário. Então, que seja positivamente. Você vê, as pessoas, a gente estava falando um pouquinho antes da criogenia, né? Pessoas que têm uma ação de congelar o próprio corpo para sobreviver a uma doença, alguma questão que no futuro tenha uma cura, sempre alguma uma coisa. visão dentro do processo uma biológico. visão muito biológica, muito materialista, entende? Você fica limitado aqui. Essas pessoas, com certeza, elas não tiveram uma experiência ou acharam, se tiveram, era sonho, desvalorizaram a experiência que tiveram. Porque quem que quer ficar preso num corpo, sei lá, 50, 100 anos, 200 anos? Se a pessoa tem a liberdade de estar no extrafísico fazendo um monte de coisa E positiva. se você tem a possibilidade, Léo, de ter um corpo novinho em folha, não é? Ter Você vai querer aquele corpo capenga? tudo novo, renovado, não é? Não desfazendo aí, a gente, né, não pode também ter essa visão muito descartável, Sim. mas vamos pensar uma máquina velha já ultrapassada. Você pode ter uma máquina nova, minha gente, né? Mesmo passando pela infância, sem lucidez, ali que dá trabalho. Justamente. Mas A às gente vezes é pode melhor, faz parte do trabalhar serviço. já nessa vida e também no extrafísico para recuperar essa lucidez o quanto mais Antes, cedo. né? É lógico, Cedo, e importante, ainda na infância de Meu sonho de preferência. consumo. Nosso. Nossa. E importante que se diga, né, que a gente não desvaloriza o processo da gente tentar estender o máximo essa vida, Sim, buscar sim. recurso, não é isso? Com isso que a gente não brinca com isso, né? Isso é sério. Sim. Quanto mais a gente tiver um aproveitamento da vida, não é? Mais frutos evolutivos a gente pode colher. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, quando chega um tempo que, de fato, o corpo físico ele já deu o que tinha que dar na linguagem Verdade. popular, gente, desapega, né? Vai para o processo, vai para o extrafísico, renova as energias e volta renovado, com o corpinho novo em folha. E nesse sentido, um ponto importante que eu acho que é sério é a questão do suicídio, né? A pessoa que se suicida, às vezes, ela não está sabendo que continua, e ela se mata, fica com um problema que ela estava, que não resolveu, e ela cria um problemão seríssimo, que é tirar a própria vida. Então, assim, o suicídio é uma furada evolutiva, plena, e vale a pena a pessoa buscar ajuda, peça ajuda, trabalhe, entenda esse cenário, supere a sua dificuldade, o que te botou lá no buraco, ou que você está sentindo que você é menos, ou que você está com raiva do mundo e quer se suicidar, pare com isso não vale a pena. Muitos adolescentes nessa furada, né? Então, assim, ó, furada completa, pule fora disso, vai estudar o processo evolutivo e vamos em frente. É isso aí, eu acho que é importante nisso a gente frisar que tem tantas coisas boas para a gente vivenciar no intrafísico, quanto coisas boas para a gente vivenciar no extrafísico, né? Então, nas duas formas, procurando fazer isso da forma mais saudável, da forma mais sadia, mais positiva. Verdade. E não sem querer apressar uma coisa ou a outra, né? É usar todo o tempo que tem aqui para se melhorar e para ajudar os outros. Isso aí, é aquela questão daquela pensata, de usar o tempo com inteligência. Tem um comentário aqui, o Joldemar Correia entrou, e a Lídia também, Lídia Pelim também entrou, e ela manda um comentário: parabéns pelo tema, tenho aprendido muito com os verbetes do Leonardo, e parabéns aí. Obrigado, muito obrigado, que bom, fico contente pelo feedback. Ok. Então é isso, assim, vocês querem pontuar mais alguma coisa, fazer uma síntese, uma consideração aí desse tema? Eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre essa questão da imortalidade, porque somos imortais, né? Aqui eu enxergo dessa forma, quem não enxerga, ok, mas abra um espaço, não se feche na vida do dia a dia, questione tudo, e a vida, a gente veio aqui ser feliz, a gente veio aqui ter bem-estar íntimo, a gente veio aqui conviver bem com os outros, então tem um monte de material para a gente evoluir. Felicidade é íntima, e felicidade ela pode ser conquistada com ações simples. É isso aí. Então, a gente fala em relação à projeção, em relação à vivência extrafísica. O que é importante que as pessoas, elas se observem, porque não acreditem naquilo que a gente fala. Esse é o nosso princípio da descrença.
mas todos nós temos, em algum âmbito da nossa vida, alguma indicação que pode nos ajudar, pelo menos, a abrir brechas dentro do nosso processo mental para entender melhor as coisas, né? E acho que esse entendimento é o que faz a diferença. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo, elas puderem se abrir para esse entendimento, para essa compreensão do que é realmente o processo de imortalidade ou o processo evolutivo, como é que nós, qual é a nossa finalidade evolutiva dentro desse momento, isso vai nos ajudar muito a sofrer menos e vai nos ajudar também a ter mais maturidade, a nos ajudar melhor e ajudar mais aos outros e a esse planeta, né? Que todos nós, eu acho que nós precisamos de ajuda. Então, se eu puder fechar e dar para as pessoas uma noção daquilo que a gente entende que é positivo dentro do processo de imortalidade se abra para novas ideias e procure vivenciar, não é? Existem várias linhas e a Conscienciologia está aí para isso, para nos ajudar a poder pensar e a entender as coisas com mais clareza. A mesmice vai te levar ao mesmo lugar, né? Exato. Então, assim, ações novas, desafios evolutivos, você vai se dar bem, não tem jeito. É isso aí, grandes aprendizados aí no Papo Evolutivo. Então, o vídeo desse programa vai ficar disponível no Facebook da Rádio RCI Iguaçu, Iguaçu com 2 S, e o áudio será passado também na íntegra no site www.semprerci.com.br. Vocês vão encontrar também o vídeo no Facebook do IPC, sede. O próximo tema, dia 12 de novembro, com o tema Você ainda guarda mágoa de alguém? Um tema muito instigante esse aí também. Lembrando que a gente vai ter palestras, então aqui no Centro Educacional de Foz, o tema será Convivialidade Pacificadora, com o palestrante Bruno Bueno. Vai se abordar a questão da convivência, tanto a convivência com você mesmo, da autopesquisa, quanto a questão de qualificar a convivência com quem a gente não tem empatia e os benefícios dessa convivialidade pacificadora. Em muitos centros educacionais, a gente vai ter um tema que é a EQM, que a gente já abordou aqui no programa hoje, experiência de quase morte, uma abordagem conscienciológica. E lembrando aqui que no CEA Foz, no Centro Educacional de Foz, a gente vai ter também o Laboratório de Técnicas Energéticas Positivas, Energolab+, às sexta-feira, às 19h30. Toda a programação do IPC está no site www.ipc.org. A gente agradece a participação de todos e até o próximo programa. Obrigada. 14 horas. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. De volta na próxima terça, à 13h.